Veja aí o versículo 23. Diz assim: à noite, mais um detalhezinho, estava escuro. À noite, diz o texto, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. O texto quer mostrar que Jacó realmente consumou o ato. E por que é necessário que o texto mostre que Jacó consumou o ato? É necessário que o texto mostre que Jacó consumou o ato para afirmar que ele realmente se casou. Criou-se um vínculo conjugal. O casamento se consumou. Ele se casou mesmo. Não havia como escapar dessa realidade. E por que isso é tão importante? Porque é importante que o autor bíblico destaque que o casamento se consumou. É aqui, irmãos, que entra a realidade teológica. Deus havia dito a Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação. E ele disse a Jacó: eu vou fazer, a bênção de Abraão será sua, eu vou fazer de você uma grande nação, a sua descendência será grande. Então o que está acontecendo aqui, ainda que seja marcado pelo engano, pelo conluio, pela fraude, nós vemos que isso vai desembocar numa imensa frustração. Ainda assim, o que nós vemos aqui por trás dessa história, nos bastidores dessa história, é Deus agindo. Deus agindo para que Jacó tenha uma mulher legítima, e essa mulher legítima lhe conceda filhos legítimos, e assim a promessa de Deus feita a Abraão, feita a Isaac, feita a Jacó, caminhe no tempo e vá se concretizando aos poucos. Nós podemos dizer, mas como pode Deus usar coisas assim? Como pode Deus usar conluios desse tipo? Como pode Deus usar enganos assim para concretizar seus planos? E aí, nós entramos no quarto escuro da teologia. Ai, não é bom andar. Não entre nisso. Conselho que eu dou para vocês. Não entre nesse labirinto. Não entre. Só diga: Deus faz. E Ele é justo e santo. Amém. Só. E saia correndo do quarto. Não entre aí dentro. Não entre nesse quarto escuro. Não entra nesse labirinto, por uma razão muito simples. O próprio Deus não nos revela como Ele faz isso. Como Ele pode? Ele tem planos santíssimos. O seu caráter é imaculado, não há mancha em Deus. A sua glória de santidade ultrapassa o fulgor do sol, da lua e de todas as estrelas. Não há mancha em Deus. Mas Ele realiza os seus planos no meio dessas coisas, em meio a complôs horríveis, em meio a enganos, a fraudes, a mentiras, a frustrações. Ele vai realizando os seus planos. E nós olhamos e dizemos: Senhor, como o Senhor pode fazer isso? Nós perguntamos isso, a nossa natureza curiosa, cheia de admiração em face de coisas tão intrigantes. Nós paramos diante disso, olhamos para isso, percebemos essa realidade presente num texto como esse, e paramos perplexos diante disso e questionamos: como o Senhor pode fazer isso? Mas temos que parar aí. Não podemos tentar entrar nesse quarto escuro e tentar desvendar esse mistério, porque a Bíblia não desvenda. E nós vamos acabar fazendo afirmações heréticas. E vamos acabar talvez nos revoltando contra Deus, sem compreender os seus caminhos. Então o que temos que fazer? Olhar para isso e dizer: Senhor, eu não entendo isso. Eu não entendo. Mas eu sei que o Senhor é bom, justo e santo. Como o Senhor realiza isso? Eu não sei. Mas louvado seja o seu nome. Amém. Isso é viver intelectualmente pela fé. Eu não tenho que só viver historicamente pela fé. Eu tenho que viver intelectualmente pela fé. Quando eu não entendo, então eu digo: eu creio, porque a palavra de Deus diz.